Bom dia, galerinha do nono ano, como é que vocês estão, meus anjinhos sem asas? Estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso, nossa aula número 5. Hoje nós iremos trabalhar um tema muito importante, muito pertinente aí, muito atual também, que é empatia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre essa palavra, mas você sabe o que significa ela? Qual é a importância da empatia para a nossa sociedade como um todo? Tudo isso você vai descobrir na nossa aulinha de hoje, beleza? Então foca, respira fundo, que eu tenho certeza que você, como eu, que em algum momento da nossa vida a gente já agiu com empatia e também a gente já agiu com a falta de empatia em relação a outra pessoa. Você vai entender por quê, beleza? Vamos lá, meu povo. Pra gente iniciar, eu gostaria de trazer o conceito aqui pra gente saber, até pra gente não ficar discutindo aqui uma coisa que a gente não sabe, né? Vamos lá. Como eu falei, muitas vezes você já falou, já escutou alguém falar: ai meu Deus, seja mais empático, possua mais empatia em relação ao outro. Com certeza você já ouviu falar sobre isso, né? Mas o que de fato é, né? Eu posso dizer, gente, que a empatia é um sentimento muito abstrato, né? Mas, de fato, a empatia ela é a prática de você se colocar sempre no lugar do outro, em diversas situações, né? Então vamos lá, é aquela regrinha. Antes de você julgar alguém por determinada ação ou escolha que a pessoa faça, se coloque no lugar dela. Você gostaria de ser julgado por algo que você escolhe, algo que você alguma diferença que você tem? Provavelmente a sua resposta seria não. E por que o ser humano não gosta de ser julgado, mas ele julga? Ele discrimina, ele é intolerante, né? Então a empatia ela é justamente isso, é você praticar sempre se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você percebe que você precisa ser mais tolerante, você precisa ser mais amoroso, mais afetivo com o próximo, beleza? No dicionário, gente, a palavra empatia diz o seguinte, que é a capacidade de você se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer. Essa frase, de sentir o que ela sente, é fundamental. É fundamental, né? Que você, quando a pessoa ela é julgada por determinada situação, você tem noção do que ela sente ao ser julgada? Talvez se você sentisse o que ela está sentindo por ser julgada por determinada situação, talvez você não a julgasse, né? Então essa capacidade que eu tenho de identificar, de sentir o que ela sente, é fundamental para você agir com empatia, beleza? Não é louco? É louco, né? Então eu preciso, para agir com empatia, compreender escolhas, compreender alegrias, compreender medos, compreender modo de pensar, compreender o que há de bom e o que há de ruim na pessoa. Mas veja bem, eu preciso compreender. Não necessariamente eu preciso concordar, mas eu preciso respeitar, né? Semana passada nós tivemos um debate muito importante, que eu fiquei muito satisfeito com o nono ano. Conseguimos debater um tema extremamente polêmico, de uma forma muito madura para a idade de vocês. Como eu falei na sala de aula, existem adultos que não conseguem discutir de uma forma harmoniosa, de uma forma tranquila, né? E vocês conseguiram. Então, mas por que vocês conseguiram? Porque vocês conseguiram compreender o pensamento diferente do de vocês. Então, quando eu coloquei dois lados opostos, um lado conseguiu compreender o lado do outro e vice-versa. Então, eu posso dizer que naquele momento ali, gente, vocês agiram com empatia. Beleza? Massa, né? Professor, mas me diga uma coisa. Como é que eu consigo, como o senhor falou, compreender as escolhas, compreender que aquela pessoa é diferente, compreender as alegrias, os medos, as características, né, daquela pessoa, se eu próprio, eu já tenho as minhas emoções, eu já tenho as minhas crenças, eu já tenho as minhas expectativas para viver, eu já tenho o meu modo de pensar, né? Eu já tenho tudo isso. Como é que eu consigo abandonar isso e pensar como se estivesse no lugar do outro? Porque é muito difícil. Vamos lá. Se eu
gosto de vermelho, por que eu vou apoiar alguém que gosta de preto se eu não gosto de preto, né? Pois bem, gente, como é que você faz isso? Você faz isso, gente, se abrindo para as diferenças. Você precisa entender que o mundo ele é diferente. Você precisa entender que nem tudo que você pensa é tido como uma verdade absoluta, né? Você precisa abrir o olhar para o outro do ponto de vista dele, né? Você precisa entender que ninguém é perfeito, né? Assim como você que age com não empatia, você julga as pessoas, você tem que entender que em algum determinado momento você pode ser julgado. E você gostaria de ser julgado? Provavelmente não, né? Então, você consegue... você não precisa abandonar suas emoções, as suas crenças. Mas você precisa entender as emoções e o lado do outro, compreender e respeitar, para você assim conseguir agir com empatia. E você também pensar, né, entender que ninguém é perfeito, beleza? Professor, me diga uma coisa. No dia a dia, na prática, né, como é que eu consigo desenvolver a empatia? Gente, não existe uma cartilha que diga como é que você tem que ser para agir com empatia, né? Mas eu posso adiantar para vocês aqui que você só consegue agir com empatia na prática e na vida real, no dia a dia, em diversas situações que aparecem no seu dia, né? Que você sempre tem que compreender as dificuldades do outro, do próximo. Só que eu tenho aqui alguns pontos importantíssimos para você melhorar a empatia. Então, o primeiro deles é não julgar. Você não pode fazer julgamentos, né? Você não deve fazer julgamentos. Quando você julga alguém por escolhas que essa pessoa teve ou tem, né? Você está agindo com não empatia, né? Você tem que procurar se aprofundar, você tem que procurar a ouvir. Quando você ouve, quando você escuta, você se aprofunda, você julga menos, né? Boa parte das pessoas que são intolerantes atualmente em diversos temas são as pessoas que elas não conhecem a realidade da qual elas estão agindo com intolerância, né? Então, se você, por exemplo, é intolerante a uma etnia, aos negros, né? Você entende, você procurou aprofundar a história dos negros ao longo do tempo? Não, né? Mas você está julgando, né? Então, o melhor caminho é você não julgar, e sim você ouvir, beleza? Um outro ponto, abrir para a história, ou seja, você se abrir, né? Você tem que superar mais, ser mais mente aberta. Você não pode ter pensamentos fechados, né? Ideias fechadas, que isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não, você tem que superar os preconceitos, você tem que aceitar as diferenças. É importantíssima a palavra, a aceitação, ela é fundamental para você conseguir agir com empatia, né? Aí eu tenho uma frase aqui de uma especialista em assessoria para recursos humanos, da Elisângela Barbosa, e ela fala o seguinte, ó: ser empático não é concordar com tudo, mas compreender do seu ponto de vista. Ou seja, eu não preciso concordar com o que aquela pessoa pensa, mas eu tenho que compreender o ponto de vista dela. Então você precisa se abrir para compreender. Se você não se abre, você não quer nem escutar aquela pessoa, né? Você tem a sua mente fechada, as suas ideias, então você não quer se abrir, não quer entender a pessoa, entendeu? Então questione mais, questione menos e escute mais, né? Bem mais fácil, né? Se abra para as histórias. Pratique a escuta atenta, né? Importante. Geralmente as pessoas que não agem com empatia falam, julga e não escutam aquela pessoa, né, que está sofrendo, né? Então é importante que você escute, seja gentil, né? Você tem que sempre se envolver com o que aquela pessoa está falando, né? Então eu posso não concordar, mas eu vou escutar, né? E detalhe, gente, quando eu falo escutar, eu estou me referindo
a você escutar de fato, né? Aquela pessoa falar e você compreender o que ela está falando, porque tem muita gente que não escuta. A pessoa está falando ali, a pessoa fica só olhando aqui e depois julgamento em cima de julgamento, né? Mas não escutou o que aquela pessoa de fato tem para dizer, né? Então é importante que você pratique a escuta atenta, né? E procure sempre que puder compreender as ideias do próximo. Esteja sempre disposto, né? Não só a ouvir, mas a ajudar. É importante aqui, gente, viu? Ó, porque muito fácil você julgar alguém por determinada situação, né? Por algum erro que a pessoa cometeu. Você está julgando, mas você procurou ajudar? Você procurou julgar. Mas e a ajudar? Você procurou? Não. Então você não agiu com empatia, né? Então quando você tenta ajudar aquela pessoa que cometeu um erro, você não pode simplesmente colocar ela na fogueira. Não, cometeu esse erro aqui, né? Já era, não quero mais saber de você. Não é assim que funciona, né, gente? Até porque, vamos lá para o início do conceito. Você gostaria de ser julgado? Você gostaria que as pessoas pensassem assim de você quando você cometeu um erro? Não, né? Então, ajude, né? Esteja disposto a ajudar. Reconheça as diferenças, importante, né? Nem todo mundo é igual, galera. Nem todo mundo é igual. E aqui vai no primeiro tema da nossa aula, né? A questão da intolerância, né? Você tem que entender, gente, que a humanidade é diferente, né? Cada um pensa diferente, cada um age diferente, né? Então, para que você age com empatia, você tem que entender isso. Você tem que entender que o mundo, ele é diversificado. O mundo, ele é diferente. As pessoas não pensam igual a você, né? Você não é o centro das atenções, né? Você tem pessoas que pensam diferente, né? Agem diferente. Então reconheça essas diferenças, né? É importante para você agir com empatia. Trate bem as pessoas. Importantíssimo, né, gente? Não é porque eu não concordo com o que ela fala que eu vou tratar ela mal, vou virar a cara para ela. Não é porque ela errou, cometeu um erro, que eu não vou mais olhar para ela, né? Afinal, todos erram, né? Todos cometem erro. Atira a primeira pedra que nunca errou, né? Enfim. Então, tratar bem as pessoas é agir com empatia, né? Mesmo diante, gente, de estresse, diante de conflito, né? Você está em conflito com alguma pessoa, massa, vocês entraram não concordaram com algo, mas ser gentil é muito importante. Eu costumo dizer que trate sempre da forma como você gostaria de ser tratado, né? Ou imagina você chegar num departamento aí e você ser mal atendido. Você gostaria... você atender alguém mal, né? Você está ali trabalhando e atende alguém mal. Você gostaria de quando você for para algum lugar você ser mal atendido? Não, né? Então tratar bem as pessoas e também agir com empatia. Demonstre confiança, né? Muito importante isso aqui, viu? Ó, gente, algumas fofocas, críticas, exposição desnecessária estão do lado oposto da empatia. Ou seja, você precisa mostrar sinceridade, né? Você precisa demonstrar que você está realmente preocupado com a situação do próximo, né? Mostre-se sempre alguém sincero e de confiança, né? Para tornar as relações mais empáticas, beleza? Então, fofoca, crítica, exposição, agressões verbais, isso não colabora, né? Porque muita gente hoje em dia confunde a liberdade de expressão com a ofensa, né? Então, o fato de você ter a liberdade de expressão, você não pode simplesmente criticar de uma forma ofensiva a pessoa. Você pode sim ter a liberdade de expressão, mas você tem que criticar de uma crítica construtiva, né? Quando você dá críticas construtivas, você faz uma crítica construtiva, você está aí agindo com empatia, né? Quando você faz uma crítica só para ofender e prejudicar a pessoa, você está agindo aí sem empatia, beleza? Então é isso, gente. Atividade de casa é um textinho que vocês vão ter que produzir, mais um, né? Professor, isso aqui é aula de redação? Não, gente, mas é importante que vocês escrevam esse texto. Vai ajudar até vocês a desenvolverem ideias e também a desenvolverem vários tipos de argumentos, né? Qual é a relação entre empatia e intolerância? São coisas, obviamente... Qual é a relação entre ter empatia e intolerância, né? São coisas totalmente opostas, mas que acabam se interligando, gente, né? Em algum momento elas se interligam. Eu quero que você explique para mim, né, em 2 parágrafos no máximo, qual é essa relação
entre esses dois termos. Por exemplo, quem age com intolerância está praticando a empatia? Sim ou não? Por quê? Então tudo isso você pode desenvolver a partir dessa pergunta que eu fiz agora. Quem age com intolerância está agindo com empatia? Sim ou não? Por quê? Então você começa a partir desse questionamento. Beleza? O seu texto, 2 parágrafozinhos, tá certo. Tá bom. Quem for nas aulas presenciais, mostra na aula presencial da próxima semana. Online, só enviar para a Agenda Edu. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham mais empatia pra gente viver num mundo mais harmonioso, num mundo melhor, beleza? Onde as relações entre as pessoas sejam relações de paz, amor e muita tolerância, beleza? Fica bem, meu povo. Até a próxima aula. Valeu. Cheiro no zóio. Foi massa, foi bom, foi rocheira.